Fala pessoal, bem-vindo ao curso do livro de Tito, né? Sou o Nando, aqui do canal Graça Nossa. Eu espero que vocês possam aproveitar totalmente esse estudo, essa carta, né, de Paulo a Tito. Tem muitas informações boas e informações que vão ajudar, né, na vida daquele que é cristão e aquele que ainda não conhece a palavra, certo? Então, essa é a primeira aula onde eu vou dar algumas introduções, dar o contexto do livro, para que a gente possa compreender, né, tudo isso. No capítulo 1 a gente já vê quem escreveu essa carta, que é o próprio Paulo, né? Que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Então, Paulo, né, é o próprio escritor dessa carta. A gente vê lá no versículo 4 que essa carta foi direcionada a Tito. Versículo 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então a gente já sabe quem é o autor, já sabe para quem foi direcionado, e a gente vai ver onde Tito estava, né? Porque onde Tito estava era um dos propósitos porque Paulo escreveu essa carta. A gente vai ver lá no versículo 5, foi por esta causa que deixei você em Creta. Então, Creta era o que? Era uma cidade, né, que é a atual Grécia, e tinha uma grande civilização ali, né? Então, para Tito estar lá, Paulo precisava primeiro ter desenvolvido essa igreja em algum momento, né? Ter passado pela ilha de Cretas. A gente vai ver isso lá em Atos capítulo 27, quando Paulo ele passa por essa região e ali ele prega de fato a palavra. Atos 27, versículo do 7 ao 8. Navegando vagarosamente muitos dias, fui com dificuldade que chegamos às imediações de Cnído. Não nós sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um bom lugar chamado Bons Pontos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Então a gente vê aqui um relato muito breve de Paulo passando por Creta. E aí fica difícil da gente imaginar que ele tenha de fato realizado um trabalho ali, né? Mas a gente vê novamente no versículo 5 do capítulo 1 de Tito, né? Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, com seus presbíteros, conforme prescreve a vocês. Então, Paulo deixou Tito ali para que ele pusesse em ordem coisas restantes. Então, Paulo provavelmente pregou naquela cidade, né? Ele falou ali naquela cidade, só que ele não teve oportunidade de fazer a mais naquele lugar, né? Então, por isso que ele deixou Tito ali, alguém que ele considerava um filho na fé, alguém de confiança dele, para que pusesse em ordem em alguns pontos e algumas coisas ali. A gente vai ver lá no capítulo 3, versículo 12, onde Paulo estava, né? Quando lhes enviara Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Neópolis. Estou resolvendo passar o inverno ali. Então, Paulo estaria ali, né? Então, Tito ele tinha essa responsabilidade de cuidar daquela igreja ali que a gente vê que é uma igreja muito nova, né? Como a gente vai ver ao longo desse estudo. Então, o ponto-chave dessa carta é a ideia de promover a fé que é eleita aos santos de Deus, né? O pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, a todo momento que a gente vai estar lendo essa carta, a gente vai ver que o objetivo dela é esse, de promover a fé, que é dos santos, né? Então, vamos já começar a ler essa carta. Capítulo 1, versículo 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com vocês. Então, aqui é a apresentação da carta, como a gente já tinha falado, né? E a gente tem que entender que a carta, ela sempre tem um propósito, né? E a carta aqui era relembrar o propósito a qual Deus havia chamado, né? E como ele vai relembrar disso? Promovendo a fé, né? Então a fé, ela não é apenas
uma ideia, mas a fé ela tem que se tornar uma ação, que é o que esses homens precisavam fazer. Eles precisavam, através da sua fé, ter uma postura totalmente diferente. E é interessante até o carinho que Paulo tem pelo próprio Tito, né? Assim como ele chama Timóteo na carta que ele escreve a Timóteo de filho, ele também considera Tito um filho na fé. Então, aqui a gente tem a questão do contexto, né, que a gente vai ver no próprio capítulo 1, versículo 1, que é promover a fé, que é eleita dos santos, ao pleno conhecimento da verdade. E a gente vai ver até mesmo o propósito de Paulo aqui, que é realmente relembrar a esperança que uma vez foi pregada a eles. A gente continuando aqui no capítulo 5, versículo 5 ao 9, diz assim: foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra da verdade, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, qual é a missão de Tito em Creta? A missão de Tito em Creta é estabelecer presbíteros. Porque uma vez que ele estabelece presbítero, vai ter alguém para guiar o povo, né? Vai ter o pastor ali de ovelhas que vai guiar esse povo. Então era uma igreja que ela estava em crescimento, né? Então eles precisavam de presbítero, né? Precisavam de fato crescer, estarem prontos ali. E Tito iria ajudar eles nisso. Então eles precisavam estar prontos até o ponto de eles poderem responder aos que contradizem eles, né? Então era uma preparação muito importante para eles, né? Então tudo isso tem a ver com a promoção da fé, né? Então promover a fé tem a ver com a questão do crescimento que eles tinham que ter em si mesmos, né? Na palavra, ao ponto de poderem defender, né? Então, quando nós somos cristãos, nós temos que entender que nós precisamos alcançar alguns níveis, né, de pontos em nossas vidas para que nós possamos, de fato, chegar a um ponto de nós conseguirmos defender nossa fé, para que a gente não fique mais andando de maneira que qualquer pessoa que fale alguma coisa, a gente caia. Não. Nós temos que chegar a um ponto onde a nossa fé esteja tão firmada que nós possamos promover ela, né, e falar contra aquelas pessoas que querem, de fato, destruí-la. Então, Tito tem essa grande responsabilidade que é formar presbíteros, né, de pessoas realmente. A gente vê várias qualidades aqui e a gente também percebe como Deus ele quer as coisas da maneira certa. Deus não quer coisas de maneiras erradas, de forma alguma, ele quer as coisas da maneira certa. Continuando, versículo 10 ao 16. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com intenções vergonhosas de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, o próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este é o testemunho, é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gentes que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros, descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Afirmam conhecer a Deus, mas negam por meio do que fazem, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então olha que interessante. Os cretenses, eles tinham a personalidade deles, eles tinham a vida diferente deles. Mas aqui eles precisavam mudar essa vida deles. Por quê? Porque eles já tinham uma visão estipulada por um próprio profeta deles, por alguém da própria cidade deles, a maneira como eles eram. Então, esses cretenses cristãos, eles precisavam ter uma postura totalmente diferente daqueles que não eram cristãos. Por quê? Porque através da conduta, o que ia acontecer?
ia mudar tudo. Ia mudar toda a percepção que as pessoas tinham deles ou algo do tipo. Então, eles precisavam ter uma vida santa, separada. Eles tinham que deixar de ser cretenses e serem santos, serem servos do Deus vivo, né? E isso seria provado através das suas obras, de eles estarem fazendo coisas diferentes daquilo que os cretenses de fato fariam. E é interessante porque havia pessoas ali já pervertendo o evangelho, né? Por quê? Porque estavam fazendo as coisas totalmente contrárias àquilo, né? Talvez pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento. Então, o objetivo de Tito é educar essas pessoas a entenderem que as atitudes delas promovem a fé. E os pecados dela fazem com que a fé, que a palavra seja envergonhada. Então, eles precisavam se apegar nisso. No 16, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem, por isso não que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então, a ideia é a nossa vida, o nosso modo que nós vivemos, representa aquilo que nós pregamos, representa de fato a palavra de Deus. Então, senão a gente tem que tomar cuidado. A nossa vida, o nosso modo de viver tem que representar de fato a essência de Deus. Por quê? Porque ao mesmo tempo, se nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós mesmos vamos estar nos reprovando. E outra, as pessoas estão vendo a gente, as pessoas estão vendo a nossa postura. E isso é de extrema importância. Então, o livro de Tito, que Paulo escreve a Tito para os cretenses, é exatamente isso. Os cretenses precisavam ter uma mudança de postura. Eles deviam deixar de ser cretenses. Assim como nós temos que deixar de ser nós para sermos de fato santos de Deus. Certo? Então, essa é a primeira aula, espero que tenha ficado claro. O primeiro capítulo, a gente vai entrar nos outros capítulos, né? Vamos ter o capítulo 1 e o capítulo 2. E aí, eu espero vocês na próxima aula.